Oi, som. Ok. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz. É uma alegria, mais uma vez, estar presente aqui no templo, né? Só com o presbítero Jean e a esposa, a Grazi, para transmitir aqui o culto, a palavra, né? Nós estaremos cultuando aqui, você de casa, e rogando a Deus para que o Senhor nos conceda, né? Mais uma vez, a graça de pregarmos a sua palavra e podermos assim ser edificados nessa noite. Nós queremos que você abra a sua Bíblia junto conosco, né? Que estamos aqui no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Louvor à glória e à majestade de Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos primeiramente orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós chegamos à tua presença, Senhor, em oração, para te pedir, Senhor, que a tua gloriosa presença, majestade, glória esteja sobre a tua igreja, espalhada, ó Deus, nas casas, ó Deus, espalhada por outros lugares, que essa mensagem chegará, para que cada um de nós, Senhor, possamos, com temor no coração, entender que estamos diante do Todo-Poderoso, daquele que é santo, 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 que é puríssimo, e reconhecendo diante da tua santidade, Senhor, a nossa pobreza, a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade, Senhor. E por isso, Pai, que nós te pedimos nessa hora que tu esteja nos perdoando, nos purificando de todo e qualquer pecado. Ó Deus, tu sabes o quanto que nós somos pequenos e fracos, e quantas vezes, Senhor, temos deixado de obedecer a tua palavra, e por quantas vezes, Senhor, temos pecado, temos, ó Deus, feito a vontade da nossa carne. Ó Deus, e é aí que nós nos distanciamos de ti, Senhor. Por isso nós precisamos do teu perdão, mas precisamos também que o Senhor nos santifique a cada dia, e que o Senhor nos livre de nós mesmos, nos livre desse mundo, nos livre das garras de Satanás, e que nós possamos cada dia estar mais desejoso do Senhor e de estar contigo, Senhor. Pai, nós oramos por esse momento de culto, oramos por cada família em casa, por cada irmão, cada irmã, cada criança, Deus, que possa, em torno da tua palavra, nessa noite, se prostrar diante do Senhor, quebrantando o seu coração para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós também queremos te louvar, Senhor, pela vida, pela saúde, pelos recursos que o Senhor tem nos dado para a nossa sobrevivência. Nós queremos, Senhor, dar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E, ó Deus, não nos deixe esquecer de que só o Senhor é Deus e de que só o Senhor pode e faz o que é necessário para a nossa sobrevivência e já fez pela nossa salvação. Por isso te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, o Salmo 96, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome. Proclame a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado e mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dei ao Senhor, ó família dos povos, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam oferta e entre nos seus átrios. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos
com justiça. Alegre-se os céus e a terra exultem. Ruja o mar e a sua plenitude. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. O salmista nos convida a adorar, o salmista nos convida a louvar o Senhor. Que saudade da igreja reunida, que saudade de ver o conjunto cantando juntamente conosco, adorando ao Senhor. Eu espero, meu irmão e minha irmã, que o retorno aos cultos presenciais, você possa retornar com toda alegria, para em comunhão, juntos louvarmos ao Senhor. Mas enquanto isso não chega, fazemos isso aqui online com você, e você canta aí de casa, não é? Conosco. Eu quero cantar o hino 137. Hoje nós teremos só esse hino. O presbítero Rafael não pôde estar conosco aqui, com aquela voz maravilhosa que ele tem, né? Tocar como ele toca, louvando ao Senhor. Mas eu creio que logo, logo nós estaremos todos juntos fazendo isso. Esse hino fala de abrigo no temporal. Irmãos, quantas lutas nós temos passado, né? Nesse tempo de pandemia. Não é só o distanciamento social, são as privações também do nosso trabalho, não é? São os hospitais lotados, pessoas, né, carentes de uma internação, de um remédio, de uma cura, pessoas desempregadas, né, pessoas com seus salários reduzidos. Então são muitas as lutas que nós temos, mas faz parte. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. A vida continua. E o crente segue cheio de júbilo, de alegria, louvando ao Senhor. E nós podemos cantar que Ele é abrigo no temporal. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancorador singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor, porque Cristo é o nosso refúgio na hora da tempestade, né? Na hora das lutas da vida. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos realmente buscar o Senhor, porque quando sair daqui nós vamos estar para sempre com Ele na glória, né? Queridos irmãos e irmãs, nós passamos aí uma semana de vitória, né? Porque só tem vitória quando tem luta, né? E Deus tem sido muito bom. A nossa irmã Rose tem cada dia melhorado mais, graças a Deus. E vocês imaginam como que o irmão Valdir está feliz, né? O diácono Valdir, pela recuperação da esposa. Ainda respira cuidados, está fazendo fisioterapia, ainda está usando ainda o oxigênio, pouquinho, né? Hoje já pôde sentar na cadeira de roda, andar dentro de casa, se alimentar, pediu para orar na hora da alimentação. Que coisa maravilhosa, né? Irmã Rose, que o Senhor te abençoe, te recupere, tem sido a nossa oração, nós lhe amamos muito, minha irmã. Também tivemos a luta da irmã Eliane, esposa do diácono Ednilson, né, com a sua mãe, com Covid. As notícias que tivemos agora à tarde, que ela passou a minha esposa, é que a sua mãe está bem melhor. E nós louvamos a Deus por isso, né? Foi um momento difícil para a nossa irmã Eliane, para a sua família. E Deus, assim, usou pessoas da igreja, né? Usou esse momento. E graças a Deus, podemos aí louvar o Senhor pela melhora da nossa irmã. Nós temos também orado aí pelo nosso irmão Luan, que está de luto, né, a irmã Tamires, para que Deus console, fortaleça a vida deles, e a nossa irmã também está em recuperação. Irmãos, temos o irmão Paulo, que está aí para marcar a sua cirurgia da perna, para pôr uma prótese, né, e já pediu oração no grupo da igreja, então vamos continuar orando pela vida do nosso irmão Paulo, para que Deus esteja guiando todo esse processo com graça e misericórdia pela vida do nosso irmão. E quero dizer para a igreja, antes aqui da mensagem, né, porque nós vamos estar orando agora, intercedendo, né, agradecendo ao Senhor, mas que ainda esse período que a igreja ficará fechada, nós estamos aqui à disposição para servir a igreja. Então, passe um WhatsApp, nos ligue, entre em contato conosco, né, ou qualquer necessidade, porque como pastor, preocupo com a sua vida, o conselho também se preocupa com vocês, né? Queremos aí atendê-lo, pastoreá-los, cuidar de cada um. Então, estamos aí à disposição. Ore pelo nosso conselho. Essa semana, no sábado, nós teremos reunião. Depois estaremos informando aí sobre a abertura ou não, né, das atividades presenciais, em virtude da nossa cidade ainda estar em turbulência, né, grande nessa área da saúde, o nosso hospital. Então, lembre de estar orando, né, pela nossa cidade, pelas pessoas que trabalham ali na Santa Casa, pelo nosso prefeito, pelo todos os vereadores, né, que compõem aí as autoridades políticas, né, e que faz a justiça da nossa cidade, para que Deus tenha misericórdia. Nós vamos orar nesse momento, né, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós estamos agora orando, primeiramente, Senhor, te sendo agradecido pelas boas notícias. O Senhor tem abençoado a vida da nossa irmã Rose, ela está cada dia melhor. O Senhor tem abençoado a vida do diácono Valdir, ele também está bem de saúde, ó Deus. Louvamos o teu nome. Te louvamos também pela recuperação da mãe da Eliane, ó Deus, pela paz que o Senhor colocou no coração dela, pelo Senhor ter lhe dado força para cuidar da sua mãe, mesmo correndo risco, ó Deus, do Covid. Mas como o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado como igreja, mesmo diante dessas lutas. O Senhor tem nos dado condição de acudir, de estar presente, Senhor, em algumas situações, e sabemos que o Senhor tem nos dado o livramento, tem nos dado o cuidado, Senhor, e te louvamos de todo o nosso coração. Pedimos, Senhor, em favor do irmão Luan, da irmã Tamires, que o Senhor continue consolando o coração deles, firmando os seus pés na rocha de Cristo Jesus. Senhor, oramos, Senhor, também em favor do nosso irmão Paulo, que breve fará essa cirurgia, Deus está sendo encaminhada. Pai, que o Senhor esteja à frente, conduzindo, abençoando os exames, os médicos, os enfermeiros, por onde o teu filho for passar. Desde já oramos pela sua recuperação.
nós entregamos, Pai, em Tuas mãos. Oramos por cada família da igreja, Senhor, em casa, que nos ouve nesse momento, por aqueles que estão desanimados, por aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, às vezes precisando de uma orientação, precisando de uma porta aberta, precisando solucionar algum problema na sua vida, na família. Derrama a tua misericórdia. Senhor, nós oramos pela liderança da nossa igreja, pelos presbíteros, pelas suas esposas, pelos diáconos, pelas suas esposas, os seus filhos, Senhor. Oramos pelos nossos líderes de ministério. Senhor, oramos pela volta dos cultos presenciais, que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento necessário para essa volta. Senhor, e oramos pela nossa cidade. Ó Deus, os dias são difíceis, ó Deus, e nós sabemos o quanto tem pessoas sofrendo em nossa cidade, pessoas de luto, pessoas que perderam seus entes queridos, e nós sabemos, Senhor, que é um plano soberano do Senhor sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo é o Senhor que consola, é o Senhor que dá a força para reviver, para continuar, para caminhar, para ir em frente. E nós rogamos pelas pessoas da nossa cidade. E rogamos, Senhor, para que elas também possam ter o conhecimento de Jesus Cristo, de um Deus que se importa conosco, de um Deus que mandou o seu Filho para nos salvar. Oramos, Senhor, pelo prefeito da nossa cidade, o Caíque, ó Deus, pela vice-prefeita. Oramos, Senhor, pelos vereadores, por todos aqueles que estão incumbidos de autoridade nessa cidade, Senhor. As polícia federal, militar, ó Deus, os juízes dessa cidade, os promotores, os advogados, Senhor. Rogamos a tua misericórdia para que essa cidade tenha paz, para que a justiça prevaleça, uma justiça justa, limpa, transparente, para o bem dessa população. Oramos, ó Deus, por aqueles que lideram a Santa Casa, por aqueles que estão de frente ali, os médicos, enfermeiros, anestesistas, aqueles que estão, ó Deus, de frente a esse Covid, ó Deus, tratando de pessoas, para que o Senhor derrame da tua misericórdia e os renove. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, agora pela tua palavra que vai ser lida, pela tua palavra que vai ser pregada. Ó Espírito Santo de Deus, usa-me como instrumento teu e aplica, Senhor, aos nossos corações a tua palavra para vivermos, para sermos transformados por ela e estarmos em comunhão íntima contigo a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça do nosso bondoso Deus, nós estamos pregando já aí o último capítulo do Sermão do Monte, né? São várias mensagens pregadas, ministradas no Sermão do Monte. É uma caminhada já de alguns meses, né? E o tema da nossa série é a felicidade à luz dos ensinos de Jesus. Não tem como você ser feliz sem seguir os princípios da palavra de Deus, sem seguir os ensinos de Jesus. Então Mateus, ele nos apresenta o Senhor Jesus como rei, que trouxe o reino dos céus até nós. Ele é o rei e ele é o mestre, ele é o professor por excelência, né, que nos ensina a respeito da palavra de Deus. E ele é o segundo Adão, né, que nós já aprendemos também, que veio, que obedeceu, né, que deu a sua vida por nós. E ele, no Sermão do Monte, ele ensina a prática da vida cristã. Ele ensina o caminho da felicidade. E temos sempre usado essa frase que ele nos convida hoje, né? Nos dias atuais, né? Para aprender com ele esses ensinamentos que ele passou para os seus súditos, para os seus discípulos naquele dia. E esses ensinamentos nós já ensinamos aqui 7. O 7º foi domingo passado, que é sobre o relacionamento dos seus súditos com os seus irmãos, ou seja, dos discípulos com outros discípulos. Hoje na linguagem, né, da igreja, um irmão com outro irmão, tá? Mas nós estamos dando aqui o 8º ensinamento hoje que Jesus nos traz, que é sobre o relacionamento dos seus súditos, ou seja, dos seus discípulos, com o nosso Pai Celestial através da oração. Embora já tenhamos falado sobre a oração, e Jesus, claro, Jesus falou anteriormente aqui, né? Hoje voltamos a falar sobre esse assunto, né? Porque Jesus volta a falar aqui no Sermão do Monte. Então vamos ler o texto. Eu ia passar batido sem ler o texto, né?
Mas vamos ler o texto da palavra de Deus. Mateus 7, de 7 a 12. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou, quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos, a palavra de Deus foi lida, nós já oramos, né? Então, o nosso assunto de hoje é sobre o relacionamento dos discípulos, né, dos súditos de Jesus com o Pai Celestial. Eu quero introduzir a mensagem dessa noite, trazendo o seguinte argumento. E eu creio que você já conhece, que a nossa vida passa rapidamente aqui no mundo. Se você parar um pouco para fazer uma retrospectiva da sua vida, e se você achar que você tem 50 anos hoje, você vai dizer assim, nossa, parece que foi ontem que eu fui adolescente, né? Irmãos, tudo isso está na palavra de Deus. A Bíblia diz que os dias da nossa vida sobe a 70 anos ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Olha a frase do salmista. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, o versículo 9 e mais o versículo 10 aqui. Então, isto quer dizer que a nossa vida é muito curta. E mesmo assim, eu e você, nós nos desgastamos com muitas questões das quais jamais poderemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Não é verdade, meus queridos? Quantos desgastes a gente tem nesse mundo? Nós nos desgastamos quando ficamos ansiosos com o dia de amanhã. Nós já tratamos desse assunto, Jesus já falou sobre isso. Quando nos preocupamos com nossos irmãos e as suas faltas, nós falamos sobre isso domingo. Quando nos preocupamos com a necessidade de termos sabedoria e conhecimento para corrigi-los conforme o que está escrito aí nos versículos de 1 a 6 do nosso contexto da mensagem do domingo passado. A gente precisa de sabedoria e discernimento, e a pergunta que vem é como ter? Como que a gente vai adquirir? E ainda o mais difícil, que é julgar nós mesmos pelos nossos erros para depois corrigir os nossos irmãos. Aprendemos domingo sobre isso. Então esses questionamentos nos levam a uma pergunta: o que temos que fazer diante desses fatos aqui levantados? E a resposta que nós temos, já está no texto, nós temos que orar ao nosso Pai Celestial, né? Jesus, ele não está aqui trazendo um assunto desligado do que está do versículo 1 ao versículo 6. Jesus sabe que nós precisamos desse discernimento para tratarmos desses assuntos de uns para com os outros. Jesus, no Sermão do Monte, já nos orientou sobre a oração várias vezes, de várias maneiras. Ele advertiu contra a hipocrisia dos fariseus, sobre o formalismo dos pagãos, que são os gentios, e depois nos deu um modelo para orarmos, lá no capítulo 6. E Jesus ainda alertou sobre o perigo da ansiedade, quando ele diz lá, não andeis ansiosos com as coisas básicas, né? Comida, bebida e vestimenta. E aí, meus irmãos, aqui surge uma pergunta novamente para nós: por que devemos orar se não necessitamos nos preocupar? Jesus diz para a gente não se preocupar. E agora, por que a gente precisa orar? É porque, amados irmãos, a oração, ela deve funcionar como um antídoto contra a ansiedade, né? Quando oramos, a ansiedade, as preocupações da nossa vida, elas somem, elas desaparecem. Cristo, creio que foi para esse fim que Jesus Cristo, né, sempre esteve ensinando os seus discípulos a orarem ao Pai. E ele foi o grande modelo nosso de oração. Mais do que todos os profetas, né, ele foi o modelo exemplar. E nos versículos anteriores,
ministrado no domingo passado, Jesus nos ensinou a abster-se de julgar os nossos irmãos sem o devido cuidado de fazermos com humildade, com sabedoria e discernimento. Jesus nos ensinou ali que eu tenho que olhar para mim primeiro, tratar do meu pecado e depois, com uma atitude de misericórdia, ajudar o meu irmão ou a minha irmã a se reabilitar, sem lhe impor nenhuma punição. Foi o que ficou da mensagem domingo à noite, espero que tenha ficado na sua vida. Agora, novamente, surge aqui duas perguntas. O que é que eu preciso fazer antes de observar e corrigir faltas na vida dos meus irmãos? Como adquirir sabedoria para julgar seus erros e também ter discernimento para não dar o que é santo aos cães? Embora nós não abordamos tanto esse assunto, mas falamos domingo, porque precisamos ter sabedoria para julgar e também para saber quem são os falsos profetas. Então, diante, não é, desses questionamentos e diante desses ensinos de Jesus, nada mais necessário para nós do que orar a Deus para receber as orientações necessárias. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus vai responder essas perguntas para nós nos versículos de 7 a 11, né? Incluímos o versículo 12 aí para que ele não fique fora, mas Jesus está fazendo um fechamento de todo um resumo aí do Sermão do Monte que vamos tratar na conclusão. Então, mas Jesus responde, e a resposta de Jesus aqui é a oração. Eu e você temos que orar. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero, antes de dar sequência aqui, dizer para você que mais do que nunca, esse tempo de pandemia, você tem que estar prostrado diante do Senhor. Se você não aprendeu durante esse tempo a se prostrar diante do Senhor, você corre um risco muito grande de não aprender mais a orar. Porque você está tendo tempo em casa, tempo suficiente, pressão de todos os lados, medo. Então o que nos resta é orar. Então o Senhor Jesus nos ensina a pedir, a buscar e a bater. Nós temos no texto aqui uma tríplice exortação. São 3 verbos, todos estão no presente do imperativo e indicam a persistência com a qual devemos fazer nossos pedidos serem conhecidos diante de Deus. Não que Deus não saiba, Deus conhece antes que a gente peça, mas Ele quer que a gente peça, Ele manda pedir. Esses 3 verbos são seguidos de promessas da graça de Deus. Ele diz: peçam e será dado, busque e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. E ele novamente ele diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Versículos 7 e 8. E nos versículos de 9 a 11, Jesus nos revela que o nosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que orarem pedindo a sua ajuda. E finalmente Jesus apresenta aí a regra de ouro, né, com a síntese da lei, no versículo 12. Aqui então, queridos irmãos e irmãs, nós temos o ensino de Jesus, de que os seus súditos, os seus discípulos, devem se relacionar com o Pai Celestial através das orações. Jesus nos fornece 3 ensinos aqui. Ele nos dá uma ordem e ele nos dá 2 garantias. Quais são elas? É sobre essa divisão que iremos tratar com os irmãos. Então, em primeiro lugar, aqui nós temos uma ordem. Ele nos ordena a orarmos constantemente, o versículo 7. No versículo 7, Jesus nos ensina a constância na oração. Ele vai dizer lá: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. 3 verbos fazendo ação aí. A questão aqui, como já citamos no início, tem a ver em pedir discernimento espiritual, sabedoria e também, claro, estão aqui incluídas as nossas necessidades básicas do dia a dia e do decorrer da nossa vida. Jesus ordena: peçam, busquem, batam. São ordens, ou seja, são mandamentos que devemos cumprir se quisermos ser atendidos por Deus. Então nós precisamos orar. Os 3 verbos ensinam acerca da constância e da perseverança da oração. O primeiro verbo é pedir. Pedir implica em humildade e consciência das nossas necessidades. Quem pede com constância demonstra a sua necessidade em receber.
a sua humildade e a sua total dependência de Deus. Eu já encontrei pessoas no ministério, no caminho, pessoas de igreja, que elas são tão orgulhosas, não é? Que elas dizem, não, eu tenho o suficiente, não preciso pedir nada para Deus. Eu acredito que muitas das vezes nós não precisamos pedir, precisamos só agradecer. Mas até para nós dormir, às vezes nós temos que pedir a Deus que Ele guarde o nosso sono. Então são inúmeras as coisas que Deus nos dá a liberdade de pedir. E isso é intimidade com Deus, não é? Então peça. Um exemplo de humildade e dependência de Deus nós encontramos lá em Lucas 18, de 10 a 13. Jesus, na parábola do fariseu e o publicano, diz que o fariseu nada pediu, ele só se exaltou apresentando as suas virtudes. Mas o publicano, de forma humilde, com fé e total dependência de Deus, pediu misericórdia por saber que era um pecador. E ele bateu no peito e disse, ó Deus, tem pena de mim, porque sou um pecador. Querido, nem que seja esse pedido você tem que fazer para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Meus irmãos, o segundo verbo é buscar. Buscar é pedir e ao mesmo tempo agir. É oração e ação. Eu cresci ouvindo um ditado, né, que oração sem ação é tentação. E você já deve ter ouvido muito esse ditado. Não está na Bíblia, tá? Porque eu já vi também pessoas afirmando que está na Bíblia. Não está na Bíblia. É um ditado que se tornou popular. Um exemplo aqui é que eu ou você pode orar a Deus pedindo para conhecê-lo mais. Essa é a oração que você deve fazer, tá? Orar a Deus para saber a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante, você deve fazer essa oração. Já fiz e faço sempre, não é? Orar para que o Espírito Santo nos dê o entendimento da palavra. Ok. Você pode orar, só, meu irmão, que se você não buscar, se você não agir, como é que você vai pedir para conhecer a Deus, para conhecer mais das Escrituras, para pedir para o Espírito Santo lhe esclarecer sobre as Escrituras, se você não lê ela? Se a Bíblia não sai da gaveta. Entende? Oração e ação. Eu oro, Senhor, mas eu vou ler a Bíblia. E enquanto eu leio, o Senhor vai atender minha oração, me dando conhecimento da vontade dEle, né? Me dando a direção da minha vida, do meu andar, do meu viver. É preciso orar e agir. E aí nós temos uma base bíblica para isso, meus irmãos. Jesus ensinou lá em Mateus 26, 41, orai e vigiai. Vigiar é ação. É preciso estar atento, é preciso estar acordado, é preciso perder o sono. Então é preciso vigiar e agir. O verbo vigiar convida você à ação, a estar atento. Tem crente que ora pedindo emprego, você já viu? Mas não sai em busca de uma vaga de emprego. Não envia currículo. Como que vai conseguir um trabalho? Eu estou citando apenas um exemplo. O emprego vai cair do céu? De maneira nenhuma. Eu oro, eu saio para a rua, vou entregar um currículo, eu vou comunicar com as pessoas que eu preciso trabalhar. Ore e haja, busque, seja qual for a sua necessidade, né? Você precisa orar e agir. O terceiro verbo é bater. Bater é pedir e também perseverar. É insistir. Eu já orei, eu já pedi, eu já busquei, eu fui atrás, mas eu agora continuo batendo, eu continuo insistindo, perseverando, até que Deus responda. Vamos tratar disso aqui mais abaixo. Em Lucas 18, versículo 1 em diante, Jesus reforça esse ensino de orar com perseverança e nunca desanimar. Continuar batendo até ser atendido. Então preste atenção, querido irmã e querido irmão. Todos os três verbos estão no presente do imperativo, que nós já dissemos aqui, indica a persistência com a qual devemos fazer nossos pedidos conhecidos a Deus. A ideia é, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. E Paulo, lá em Romanos 12, versículo 12, ele disse, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Continue orando,
Continue buscando a vontade de Deus para a sua vida. E tem a vontade de Deus, ela está revelada na Bíblia. Mas eu estou falando aqui porque Jesus está falando de pedidos aqui, com respeito à sabedoria, ao discernimento, às coisas necessárias para o nosso cotidiano. Então, peçam a Deus. Mas, em segundo lugar, além dele dar uma ordem, agora ele dá a garantia de que nossas orações serão respondidas. Irmão, que coisa maravilhosa. Todo mandamento vem seguido de promessa. E quem está fazendo promessa aqui é o Senhor Jesus Cristo, para mim e para você. E você vê isso nos versículos de 7 a 10, nós não vamos ler de novo para nós ganhar tempo, né? Na sequência vamos apontando aqui e falando. Então, todos nós que oramos, é óbvio, nós esperamos uma resposta do nosso Deus, do nosso Pai. Jesus nos certifica com as promessas maravilhosas aqui da sua graça, de que o Pai nos responderá. Jesus promete com uma tríplice promessa que é feita àqueles que obedecem e oram. É necessário observarmos que essas promessas somente serão consolidadas quando o mandamento é obedecido. Há uma promessa para cada mandamento. Será dado ao que pedir, acharão os que buscam, e a porta será aberta para aqueles que batem. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, como que Jesus deixa isso claro para nós. O versículo 8 repete essas promessas, dizendo: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ao todo Jesus promete ouvir e responder por 7 vezes, né? Há quem diga que o número 7 é o número da perfeição na Bíblia. E Jesus está aqui repetindo essa promessa por 7 vezes, de que o nosso Pai Celestial nos responde. Jesus dá as promessas da resposta do Pai às nossas orações. Ele usa a figura humana entre um pai e um filho, ou entre o pai e os filhos. Há um relacionamento entre os pais e os filhos de tal maneira que mesmo os pais sendo maus, Jesus diz que ele dá uma coisa boa aos filhos que lhe pedirem. Essa é uma realidade. Ou seja, mesmo os pais sendo limitados, se esforçam para dar aos filhos o que é bom. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Versículo 9. E depois, Jesus nos deixa claro que o Pai Celestial dará somente coisas boas aos que lhe pedirem. Versículo 11. Queridos irmãos e irmãs, a resposta não virá concedendo-me o que eu peço, mas aquilo que é preciso e é o melhor para a minha vida e o meu suprimento. Como que nós sabemos disso? Porque toda a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Se você for lá para 1 João, o apóstolo João vai dizer que nós temos que pedir tudo segundo a vontade de Deus. Nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. Não é a nossa vontade. Nós temos o direito de pedir, mas o Senhor vai nos conceder conforme a sua vontade, não é? Aquilo que eu preciso, mas da melhor maneira que Ele tem para suprir a minha vida. Por Ele ser um Pai amoroso, Ele nos responderá, dando-nos conforme o seu querer e para abençoar a nossa vida da melhor forma. A vontade do Pai será sempre boa, agradável e perfeita, como Paulo nos mostra lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Desde criança, eu aprendi que o nosso Pai Celestial responde às orações de 3 maneiras. É a segunda vez que eu estou falando para você desde criança. Porque essas coisas ficam aqui, na mente. Cresci num lar cristão, cresci na igreja, né? E sempre ouvi dizer que Jesus, aliás, que Deus responde sim, não e espera. Sei que você já sabe disso. Receber um sinal imediato de Deus quando oramos é bom demais. A gente fica alegre, a gente testemunha, a gente agradece. Como é bom receber uma resposta imediata de Deus. Mas quando Deus fecha as portas com não, às vezes nós nos desgostamos. Ficamos entristecidos. Sei que você já passou por isso. Eu também já passei. Mas meus queridos irmãos e irmãs, como já dissemos, somente nosso Pai sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu e você não sabemos o que é melhor para nós. E Tiago
né, o meu irmão de Jesus, escrevendo a sua epístola, ele diz: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjares em seus prazeres. E neste caso Deus não dá, porque a sua vontade é a melhor para o nosso bem. Deus só dá para os seus filhos aquilo que vai produzir, aquilo que vai ser bênção. Porém, Deus pode nos ensinar a esperar. Sim, não, mas Ele pode fazer esperar. Pode haver um silêncio no céu. Ele ouve, mas não responde, nem dá sinal do que virá. Mas pode ser que nesse tempo Deus está preparando grandes coisas e na hora certa as portas se abrirão. Há um contexto lá de Apocalipse, capítulo 8, de 1 a 8, que nos dá essa ideia, né, de que há silêncio no céu, que há um tempo que Deus não manda o anjo tocar, e depois Ele manda com a resposta das orações que subiram na presença dEle como incenso. Diz lá em Apocalipse, capítulo 8, de 1 a 8. Então, o tempo que ficamos sem resposta é o tempo de Deus nos ensinar a esperar e a confiar na sua soberana vontade. Quando Deus não diz não, ou quando Ele não diz sim, né? Quando Ele diz não ou diz sim, está resolvido. Mas quando Ele se cala, quando Ele manda esperarmos, é porque Deus está nos ensinando a confiar nele. Confiança na oração é fé na fidelidade de Deus. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradarmos a Deus. Deus já pôs dentro de nós o seu Espírito Santo, a fé salvadora, mas agora nós confiamos nesse Deus de toda graça. Nós confiamos que só dele pode vir as coisas boas para a nossa vida. O período que exercitamos a nossa fé é o período que Ele está tratando da nossa ansiedade e nos ensinando a descansar nele. O salmista, escrevendo, se eu não estou enganado, o Salmo 37, o versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E ele vai dizer lá na sequência: descansa, descansa no Senhor. Então é esse tempo que às vezes o Senhor não responde, o Senhor está tratando para a gente descansar nele. É o momento em que eu e você precisamos perseverar na oração, como fez a viúva do juiz Inico, lá em Lucas 18, de 1 a 8, que já foi citado aqui. Ela perseverou até ser atendida. Enquanto perseveramos na oração por uma resposta, é o tempo de nosso Pai Celestial trabalhar dentro de nós e o tempo de nós crescermos em intimidade e em comunhão com Ele. Charles Spurgeon, ele disse uma frase que está aqui dentro desse contexto que estamos falando. Ele disse assim: a oração é o anseio da alma para manter comunhão com o Altíssimo e o desejo do coração para receber as bênçãos de suas mãos. Estamos dentro desse contexto aqui que acabamos de falar. Por isso que nós temos que perseverar na oração. Por outro lado, existem coisas, irmãos, que nós não precisamos pedir e Deus nos dá. Já falamos agora há pouco. A verdade é que a nossa vida cristã deve ser de total gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. E a minha pergunta aqui agora: você já parou para agradecer? Nós agradecemos quando cantamos e agradecemos também quando oramos. Ore somente sendo grato. Você pode fazer uma oração só de gratidão ao Senhor. O apóstolo Paulo nos deixou um grande ensino. E preste atenção, que aqui está o mandamento de orar. Mas olha o que ele diz aqui: estejam sempre alegres. Cante louvores, né? Porque Tiago vai dizer: quem está alegre canta louvores. Mas ele vai dizer depois, Paulo: orem sem cessar. Continue orando todo dia, toda hora, onde você estiver, você pode falar com Deus. E em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 18. Então Paulo ensina a orar, mas ensina a dar graça, a oração de gratidão. A oração deve ser sempre para darmos graça ao Senhor por tudo que recebemos e para pedir as coisas que necessitamos. Então, os pedidos devem vir bem depois. A oração deve vir de reconhecimento de quem Deus é, de gratidão, louvor, e depois a gente faz os pedidos que precisamos diante do Senhor. Queridos, podemos afirmar
que a oração é um dos deveres dos discípulos de Jesus e também um direito que nós temos, um privilégio a ser desfrutado. Só sabe quem pratica. Quem ora sabe o segredo do verdadeiro relacionamento com o Pai e sabe muito bem o caminho de uma vida santa e cheia de paz. Através da oração, mantemos a nossa intimidade com o nosso Pai Celestial e somos através dela e nele satisfeitos espiritualmente. Olha que coisa maravilhosa, não é? O salmista Davi descreve em sua oração esse momento de intimidade com Deus e de satisfação espiritual, declarando o seu amor. Olha o que ele diz lá: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e Ele tomou uma decisão, e eu invocarei por toda a minha vida. Ou seja, irmãos, o prazer de orar e da satisfação na presença de Deus levou o salmista a tomar a decisão de invocar o Senhor para sempre. Ou seja, orar a Deus por toda a sua vida, louvar o Senhor por toda a sua vida. E você, que decisão tomará nessa noite diante de Deus? Espero que seja de orar mais, né? De aproveitar esse meio de graça que o Senhor nos deixou. Mas em terceiro lugar, o Senhor Jesus nos garante que Deus é o nosso Pai Celestial. Presta atenção, Ele deu uma ordem, Ele garantiu as promessas que nós vamos ser respondidos, mas Ele também garante que o nosso Deus é o nosso Pai Celestial, embora já tenhamos citado aqui, não é? Mas o versículo 11 do texto aí diz assim, 7:11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? A oração é o meio de nos aproximarmos do nosso Pai Celestial, por meio de Jesus. Jesus nos ordenou a orarmos e pedir e também nos garantiu as promessas, que Ele responderá. Agora, no versículo 11, Jesus, Ele apresenta duas características do Pai Celestial, do Pai que Ele manda a gente orar. Ele não é o Pai terreno, o Pai humano, é o Pai que está nos céus. O versículo deixou isso claro. Ou seja, Ele é o Pai Celestial, o Pai que está no céu. E essa característica separa, né, dos pais terrenos. Ele não é o Pai comum, Ele é o Pai espiritual. Ele é o Pai divino, Ele é Deus. Ele é o Pai onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, não é, da nossa vida, passado, presente e futuro. E Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe todos os pensamentos e propósitos do nosso coração, conhece profundamente o passado, o presente e o futuro. E Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Que coisa maravilhosa, Ele é o nosso Pai Celestial. É esse Pai que você vai orar. Mas a segunda característica que Ele nos dá é que o nosso Pai é bondoso. Preste atenção. O pai que é mau sabe dar boas dádivas a seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Então o nosso Pai é bom, o nosso Pai é bondoso. Aqui Jesus nos apresentou um contraste com o Pai humano terreno. E diz que o Pai humano é mau, mas sabe o que é bom para dar para os seus filhos. O Pai Celestial é bom, Ele é bondoso para com os seus filhos. Ele não é mau, Ele é bom. E somente Ele nos dará coisas boas. E certamente as dádivas espirituais. Porque Ele é bom, Ele dá as dádivas espirituais. E talvez sejam essas que mais devemos pedir nas nossas orações. Lucas registra que Jesus, na sequência desse ensinamento, disse: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. O Pai dá aos seus filhos só coisas boas, não dá coisas ruins. Veja bem, pedra, Ele não dá pedra no lugar de pão, e Ele não dá cobra no lugar de peixe. Se o Pai humano age assim,
Preste atenção, Jesus está falando lá do Pai humano, e agora entra o Pai celestial. Quanto mais o Pai celestial. Ele responde aqui, irmãos, que incomparavelmente melhor, porque Ele é o nosso Pai celestial e porque Ele é bom. Ele é bondoso. Lucas esclarece para os leitores gentios que Deus dá o melhor presente, o Espírito Santo. Mateus disse o melhor presente. Enquanto Jesus orava no seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas 3, 21, 22. Quando a igreja primitiva orava, o Espírito Santo desceu sobre eles. Atos capítulo 2, de 1 a 4. E sabe o que acontece hoje? O Espírito Santo não precisa descer mais, ele já desceu. Ele já habita na vida do crente. E ele vai regenerar aqueles que ainda são eleitos de Deus para a salvação. Espero que isso fique bem claro na sua vida, não é? Mas quando oramos hoje, Deus está nos enchendo da plenitude do Espírito Santo. E nos concedendo sabedoria e discernimento para a vida cristã. E claro, dando coisas boas. E aí tem a liberdade de pedir para nossas necessidades, não é? Porque aprendemos isso também na oração do Pai Nosso. Então, queridos irmãos e irmãs, espero que esse ensinamento fique gravado no seu coração. Mas nós queremos concluir deixando com você o versículo 12. E apenas algumas colocações. No versículo 12, Jesus faz um resumo do sermão do monte, até aqui dizendo: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como eu já citei, aqui nós temos a regra de ouro, que resume o ensino da lei e dos profetas. Não bastava aos fariseus e aos escribas conhecerem a lei e os profetas. Era necessário que eles praticassem os seus relacionamentos, né? Praticassem a palavra, né, em seus relacionamentos. E coisa que eles não faziam. Os irmãos acompanharam já as outras mensagens, né, de quantas críticas duras Jesus fez a eles. Mas Jesus está ensinando aos seus discípulos, né, que estaria ensinando, estaria desenvolvendo a teologia bíblica do Novo Testamento, para que chegasse essa mensagem até a mim e a você. E é por isso que Jesus, ele faz aqui um resumo agora dos seus ensinamentos no Sermão do Monte, com esse versículo, sobre a lei e os profetas. Não é importante você conhecer, se você não praticar. Não adianta de nada. Não é? E isso tem a ver com amar e agir. E é isso que Jesus queria que eu e você fizesse. Não é? Contudo, só podemos praticar a palavra de Deus, os ensinamentos da lei e dos profetas, movido pelo amor de Deus, que já foi derramado em nosso coração. Nós já temos esse amor, e agora nós praticamos esse amor na vida uns dos outros. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 13, 8 e 10, nada fiquem devendo a ninguém. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, todo cristão precisa ser orientado por esse princípio ético por toda a sua vida. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Estava dizendo também ali para os fariseus, para os escribas, mas os seus discípulos verdadeiros, eles cumprem esse princípio ético na sua vida cristã, em todos os seus relacionamentos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a orar, que Deus nos ensine a confiar nas suas promessas, que Deus nos ajude a compreender o amor do Pai, que o nosso Pai é um Pai bondoso, que responde às orações, que nos dá o que é melhor, que você possa orar. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, Senhor, porque Tu nos amou primeiro através do Teu Filho amado. Nós te amamos porque Tu nos deu a Bíblia, as Sagradas Escrituras, para conhecermos a verdade, para conhecermos os Teus princípios. Obrigado pelo Teu Filho amado Jesus, que nos ensinou no Sermão do Monte a orar. Nos ensinou a viver uma vida de oração, confiante nas Tuas promessas, confiante que nós temos um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai bom, que se compadece de nós e nos dá
as coisas espirituais, os dons espirituais, as dádivas espirituais, nos dá o seu Espírito, mas também nos concede aquilo que pedimos, Senhor, aquilo que Ele, na sua soberania, vê que é o melhor para a nossa subsistência. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor. Mas, Pai, nos ensine a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Que o Teu Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a Tua palavra. Mas que nós possamos, Senhor, nos prostrar diante de Ti em oração. Que possamos fazer conhecido do Senhor, não porque o Senhor conhece, mas porque o Senhor quer a nossa intimidade. De conversarmos com o Senhor sobre a nossa dor, sobre a nossa ansiedade. Ó Deus, sobre tudo aquilo que inquieta o nosso coração. E que o Senhor edifique a nossa vida, para que possamos, mesmo distante aqui da comunhão física, presente, possamos em casa ter comunhão com o Senhor e de viver uma vida cristã que agrade ao Senhor. E nos dê a graça, Pai, de nos reunir novamente, de praticar a Tua palavra no nosso relacionamento e estarmos prontos para receber aqueles que virão para os Teus braços, abraçando a fé salvadora de Cristo Jesus. Pai, esteja com a Tua igreja, nós já intercedemos aqui, Senhor, pelos enfermos, já te agradecemos, Senhor, e agora nós te pedimos, guarda a nossa fé, guarda a nossa salvação, Senhor. O Senhor já nos prometeu, mas não nos deixe esquecer que nós estamos garantidos que estaremos contigo na glória para sempre. Então, Maranata, vem logo, Senhor Jesus, buscar a Tua igreja, e no nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, consolador, vivificador, transformador, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Boa semana para você.